Muito bem, boa tarde. Eu sou Lucelena Che, da equipe de coordenação do Psicodrama Público Online, e foi com um grande prazer que eu acompanhei esse trabalho do dia de hoje, dirigido pela Mariângela Weschler e a equipe Coletivo Segundinha, de Porto Alegre, com o tema Sampa, o que eu faço, quero fazer para uma felicidade. Hoje é dia 2 de novembro de 2024 e a gente contou com a participação de 27 pessoas, o que foi muito legal considerando o dia de hoje, que afinal é feriado, né? E que é um número acima do que está o psicodrama online. Né? Então, isso foi muito legal também. Acho que isso mostra um pouco a importância do trabalho que vocês fizeram. Obrigada. Queria só complementar, Che, Psicodrama Público SP Online. O que que eu falei? Falei É que você não online? falou SP, eu só estou Ah, desculpa. brincando só. Vamos lá no Psicodrama Público SP Online, tá bom? E o trabalho começou hoje com um aquecimento que a Mari viu um pouco como era a situação das pessoas. E foi muito legal, porque ela provocou o encontro entre as pessoas, né? Das pessoas poderem olhar as outras pessoas e que isso vai criando uma rede do trabalho. Isso é muito legal e que torna as pessoas disponíveis, né, para o que vai acontecer. E também, assim, apesar do tema ser Sampa, tinha gente de vários outros lugares. Além dessa equipe maravilhosa de Porto Alegre, lógico, aí tinha gente também de Brasília, do Rio Grande do Norte e de outras cidades do interior de São Paulo. Isso foi bastante legal também, porque o que mostrou, as três cenas que aconteceram, mostra um pouco o que acontece em todas as cidades, né? Tem um destaque para Sampa, lógico, mas o que a gente conseguiu ver foi que as cidades são contraditórias, né? Elas têm tanta justiça quanto as injustiças, um grau de oportunidades diferenciado, né? A desigualdade social é muito grande, mas enfim, que a gente pode, junto com as outras pessoas, poder trabalhar e poder ficar bem na cidade. Esse é o resumo do resumo do resumo. Mas eu gostaria, então, de começar com o Alexandre e perguntar para ele como que você se sentiu nesse psicodrama. Sendo bem sucinto, eu gostei bastante do psicodrama. A primeira cena foi a que mais me marcou, a primeira protagonização, né? Por questões de saúde, né, que foram trabalhadas, por questões que vão, de alguma maneira, também atravessando a minha vida nesse sentido, algumas situações do passado. Para esse tema de saúde, vieram à tona, né? Então a segunda cena também me remeteu a uma outra cena que eu fui protagonista na forma como eu trabalho lá na minha formação. Então, eu fiquei muito perplexo, assim, né? Eu acho que a gente tem um grande problema de saúde que eu acho que por mais que a gente faça muito processo, né, que a gente cobre, eu acho que a gente tem condições de cobrar e teve momentos que eu estive nesse papel de poder buscar, seja Defensoria Pública, Ministério Público, me remontou, né, me trouxe ao papel de ser insignificante, né, de não ser ou escutado, ou não ser ouvido, porque é como se a gente, como população, a gente não tivesse esse poder, por mais que a gente busque, né? Então, pelo menos para mim, foi essa forma como eu me senti, assim, um lugar de impotência e de muita angústia pelo que foi tratado na primeira dramatização, e na segunda, mais a angústia pela situação de São Paulo mesmo, que do que eu pude acompanhar, pelo menos para mim, foi muito triste o resultado que a gente teve por aí. Obrigada, Alexandre. E Cici, como foi para você? Você falou que foi a primeira vez também, né, que você participou de um psicodrama público online. Como é que foi? O que você sentiu com todas essas coisas que aconteceram? Eu estou muito mexida porque foi realmente bastante sensível assim todo o processo de criação, né, de cocriação desse grupo.
e começando por essa situação da vulnerabilidade do cidadão, de precisar de um apoio dessa rede, e que uma cidade que não está preocupada com o cidadão não oferece, né? Embora tenha muitas possibilidades. E eu acho que a gente retratou de forma assim bem transparente essa situação de precisar cada vez mais criar redes como pessoas que têm que se sentir intercessoras da cidade, elas têm que intervir na cidade. E, e isso tudo eu acho que apareceu de forma bem importante para cada um. Acho que todo mundo se viu ali, né, como um espelho, e com essa necessidade de deixar de ser importante, e criando redes de ação mesmo, de transformação da cidade. Eu acho que feliz cidade é isso, é ter espaços para a gente poder falar e pensar juntos soluções. E o psicodrama público é maravilhoso nesse sentido. Então, eu agradeço demais a oportunidade. Obrigada, Cici. Laura, você, como parte do coletivo Segundinha e o trabalho que você fez hoje, como foi? O que você sentiu assim? Em relação aos Melhor. temas, em relação aos temas tratados, assim, muita identificação, né? Compartilho com o Alexandre essa vivência de necessitar de um auxílio de saúde público e perder uma pessoa por negligência, né, por falta de competência, né, dos órgãos. Fiquei muito mexida, inclusive foi uma cena em que eu não consegui entrar, achei melhor, né, dar um passinho para trás, me resguardar. Em compensação, né, nas outras cenas, me senti muito livre para poder criar e me jogar. A Mari me deixa de uma forma muito confortável, me sinto conectada com ela, então, na direção dela, para mim, as coisas parecem ser muito fluidas, né? Me sinto fluida também dentro do processo. E fico mais marcada, assim, né? Como a Cícia acabou de falar, dessa questão em rede. A rede, ela é maravilhosa, mesmo sendo do Rio Grande do Sul, já tive o privilégio de conhecer São Paulo, tive muitos medos em São Paulo, mas ao mesmo tempo tenho muito amor por São Paulo, me conecto muito com o pessoal de São Paulo. Então, esse lance, né, da conexão, da gente ter um espaço para poder trabalhar e trazer um pouquinho do que a gente aprende, do que a gente estuda, do que a gente se dedica. Me sinto completamente confortável com esse grupo e muito feliz, muito grata pela oportunidade. Muito obrigada, Laura. Uhum. Vitor, e aí, como foi para você participar dessa experiência? E acho que é um pouco essa ideia de conexão. Como é que você sentiu isso? A conexão com o coletivo Segundinha, com a direção, com o trabalho. Bom, obviamente, estando na mão da Mariângela, a gente se sente livre para fazer algo, produzir algo muito bonito quanto coletivo, né? E, obviamente, a sintonia que nós temos com o coletivo que a gente veio construindo ao longo desse último ano, ela aparece dessa forma. Quando aconteceu ali a primeira cena, né? Eu estava muito comovido com o que a protagonista trouxe, né? E quem deu ali o start, o disparo, foi a Flávia, né? E a minha experiência em São Paulo, eu estudei aí durante 2 anos, é uma cidade que eu amo muito, tem muito mais a ver com o que aconteceu na segunda cena, né? Trazendo, exaltando esse lugar, que para mim é um lugar que eu tenho com muito carinho, né? Mas quando a Flávia deu o start ali, né, eu senti um movimento que eu, talvez por isso, de fazer o antagonista da cena. Então, eu me coloquei nesse lugar antagônico, nesse papel, sabe? E embora eu estivesse completamente tomado e comovido com as questões de saúde da protagonista ali, que realmente perpassam, acho que em todo lugar, em qualquer lugar no Brasil, a gente passa por isso, pela questão de saúde pública, né?
Mas eu fiz esse papel, tomei esse papel de ser a saúde pública de São Paulo e era isso, eu não ia escutar, eu não queria estar nesse lugar, toma teu lugar na fila e espera, porque é isso que eu posso te oferecer nesse momento. Então foi muito forte, me tomou assim diversas emoções ali e ao mesmo tempo que eu conseguia empatizar com o que estava acontecendo, eu precisava antagonizar porque não era o que me conectava naquele momento, com o que eu sinto de São Paulo, nessa talvez até visão idealizada dessa cidade que eu vivi, né? Então, o que eu vivi caminhou por esse lugar. Muito bem, obrigada, hein? Você vê que ele ficou um papel bastante complexo, né? Na verdade. E você colocou isso de uma forma que mostrava exatamente isso. Foi muito legal. Muito obrigada. Eu agradeço. Flaviane, como foi a sua participação? O que que você achou do Eu, trabalho? eu fiquei, assim, com a primeira protagonista, né? Uhum. Eu senti muita angústia enquanto ouvia ela, e daí comecei a sentir minha garganta. E eu pensei assim, não, eu tenho que ir para a cena, porque a angústia eu coloco melhor com o corpo, né? Então, foi esse o meu disparador, assim, para me colocar para ser a ego naquele momento. Mexia comigo, mas mexia ainda num lugar diferente, assim, não diretamente. Eu tenho uma experiência boa em relação à saúde, né? Então, mas ao mesmo tempo a angústia estava aqui, né, comigo. Então, tá, chegou, então eu sou eu, eu tenho que ir. E foi muito desolador, assim, um lugar muito dolorido, muito sozinho. Eu me senti muito sozinha, muito desamparada, né, fazendo ali a cena. E uma dor que era difícil de desenrolar, era uma dor uma dor muito da impotência e falta de caminhos, né? Muito difícil, assim, aquele lugar. Eu fiquei bem mobilizada enquanto estava fazendo e em contato com a saúde, ainda menos saídas eu via, né? Então foi bem intenso, assim. E depois, na outra cena que eu também me dispus, também senti que eu estava precisando também desse refresco da outra cena, de outras saídas, né? Que saídas que a gente pode também ir encontrando individualmente, mas também coletivamente, em rede, para a gente suportar o que a gente não controla, né? Do governo, da saúde, do que tá fora da gente, né? E como internamente a gente também pode se cuidar. E acho que no início da minha apresentação eu falei de rede, é uma coisa que a gente defende muito, construindo esse coletivo, né? Então foi muito legal também estar aqui e ver a organização, assim, e o desfecho da cena também defendendo a rede, né? Eu acho que é um caminho que a gente tem, né? Bom, Muito bom mesmo, Flaviane. Acho que você está apontando uma coisa super importante, né? Como saída e como possibilidades para a gente, que vocês vivenciaram tanto lá em Porto Alegre, né? Muito bem, Carol. Você estava desempenhando várias funções aí, né? Além de estar junto no grupo Secundinha, você também foi como Sampa, né? O grande representante aí de todas essas questões que foram apresentadas e assim, apresentando as músicas também, enfim. Como foi para você? Na terça-feira, quando a gente foi se aquecer, a Maria Ângela perguntou quem gostaria de estar nesse papel e eu quase dei o passinho à frente, depois assim, não, mas Sampa é Sampa, né? Mas, enfim, acabei sendo Sampa e, e eu fiquei pensando muito em toda a minha relação com São Paulo, que
é muito, muito mais da utopia, da oportunidade. Eu rompi algumas fronteiras do psicodrama através do online, por São Paulo, conhecendo as pessoas de São Paulo, sendo em contato com a Mariângela, que foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com ela, assim, e que eu acho que se não tivesse sido a pandemia, eu não sei se essa conexão, essa rede teria se formado. E eu tive, em 2016, uma oportunidade muito bacana também de viver outras oportunidades de psicodrama em São Paulo também. Então, São Paulo tem esse significado, assim, para mim, mas muito mais, né, da utopia, da oportunidade, da coisa boa. E aí, estar neste lugar hoje, né, num outro polo, foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Eu fiquei bastante angustiada, assim, na cena que eu vejo que foi a protagônica, falando sobre a questão da saúde pública, né? Mas vivendo, sentindo muito essas polaridades, né? A justiça, a desigualdade, a saúde, a doença, a oportunidade, o descaso. Então, mobilizou bastante. Mas especialmente a primeira cena, né? Quando o tema ali foi a questão da saúde, e voltar para o grupo e perceber que o resgate pode acontecer dentro do próprio grupo, me remeteu muito ao que a gente viveu aqui no Sul, que foi uma grande tragédia e que o resgate ele foi em grupo, e que a situação, a cena é uma grande tragédia, e eu fico pensando o quanto a gente normaliza, a gente naturaliza isso, e que a gente não pode, a gente precisa lidar da mesma forma como a gente lidou aqui no Sul, que foi como eu compartilhei, né? A gente tinha uma grande rede, alguém colocava no grupo, precisa de um resgate, a Laura aparecia lá com um helicóptero, com um barco, então essa mobilização ela foi acontecendo. E eu espero que realmente esses resgates a gente possa estar promovendo cada vez mais com o psicodrama público online e o que a gente está trabalhando aqui em Porto Alegre também para curar toda a humanidade. Vamos caminhar nessa direção. Obrigada, Carol. Dá uma lição de esperança, né? O que você está falando. Muito bem. Diretora Mariângela, Sim. frente a esse trabalho que foi tão importante e impactante para as pessoas, né? Dava para ver um pouco isso. Como foi? Como é que foi para você fazer esse caminho todo, estar junto com o Grupo Segundinha, certo? Enfim, e chegar no que chegou, que acho que foi bastante interessante mesmo, né? Bem legal. Bom, primeiro agradecer, né, Che, o convite aí de novo estar junto, né? E, sobretudo, agradecer essa nova conexão com esse grupo Segundinha, que começou eu fazendo, eles me convidando, né? Eu fazendo um psicodrama público na praça, em setembro, dia 27. E aí foi muito legal, e eu vejo que essa moçada jovem, nova, sangue novo, né? E tecendo essa conexão de humanidade, de resgate dessa cidadania, dessa conexão coletiva, né? Assim, me brilha os olhos. Então, eu fiquei muito feliz deles aceitarem, né, estar aqui comigo, e foi ótimo, adorei, né? Gostei muito do que a gente produziu. Então, a gente falou em 3 grandes cenas, né? A primeira cena foi o grande desamparo, né, que a gente vive frente à saúde pública, né? E aí a gente pôde, aqui no grupo, né, encontrar uma maneira, né, de ajudar, que foi conexões entre nós, né? Então, caminhos outros, né? Apareceram músicas, as portas, né? Da Marisa Monte, apareceu a Calma, né? Que foi na terceira cena, mas a segunda cena, né, foi a cena da expansão, amplitude, o que Sampa nos traz, né? Essa mochila que virou mala, né? E a terceira cena, né, foi o cotidiano de Sampa, né? O roubo do carro, a criança que fica vendendo bala, né,
no Farol, né? Enfim, esse transeunte, né, que vende bala. E aí, nesse momento, calma, né? Como a gente precisa ter calma. E aí apareceu de novo a música da Marisa Monte, Calma, e a gente começou com a música do Caetano Sampa, né? Então, assim, eu gostei, porque a gente trabalhou de uma maneira criativa, mas também lidando com essas questões difíceis, né? Como a Carol falou, né? Essas ambiguidades, essas contradições entre desigualdade, igualdade, entre injustiça, entre dores, sofrimentos e belezas e cultura, né? Com arte, né? Então acho que a gente tentou ser delicado, acho que eu tentei aí capturar o que estava acontecendo no invisível, dando força, né, e visibilidade para aquilo que seria necessário, e acho que essas 3 grandes cenas nos ajudaram a atravessar, né, e co-criar hoje esse psicodrama público aqui, SP Online. Então, fico feliz, grata, e saio com esperança, né, porque, como a gente falou, frente aos grandes tsunamis, né, a gente se conecta e se une, né? Aconteceu em Porto Alegre, está acontecendo na Espanha, né? Agora em Valência, né? E que a gente aprenda, que a gente possa se conectar antes, né? Dos grandes tsunamis, né? Para estar fazendo esses grupos de sustentação. Então, agradeço e esse espaço de a gente poder aqui tecer isso e que enfim, a gente continue com esse projeto, né? Como o Moreno falava, é a grande utopia, né? É a transformação da humanidade. Então, obrigada. Você está sem... Estou pronto. Pronto. Muito obrigada, Mari. Foi um trabalho muito bom e obrigada a todo mundo aqui. Acho que cada vez mais a gente vai vendo possibilidades, né? Frente a esse mundo tão diverso, caótico, enfim, cheio Isso. de todos esses problemas que a gente está enfrentando. Obrigado, gente. Até a próxima. E não Eu se queria só esqueça. falar uma coisinha, que eu fiquei muito feliz que a Cici de Porto Alegre também veio pela primeira vez e pôde se conectar aqui com o Grupo Segundinha, para não se sentir também mais sozinha, pode fazer junto as coisas, que tem uma trajetória enorme aí de psicodrama público e agora pode estar também ajudando esse grupo. Gente, Obrigada, gente. Até a próxima e não esqueça que tem Psicodrama Público SP Online todo sábado às isso 10h30. aí. Beijo, Beijo para obrigada. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.